Segunda parte da leitura do livro O Guia do Mochileiro das Galáxias, O Restaurante no Fim do Universo, de Douglas Adams. Capítulo 6. Olô? Pois não? Editora Megadodo, sede do Guia do Mochileiro das Galáxias, o livro mais totalmente incrível de todo o universo conhecido, em que posso ajudá-lo? Disse o grande inseto de asas cor-de-rosa num dos 70 telefones alinhados à superfície cromada do balcão de recepção no térreo do edifício do guia. Ele agitava as asas e girava os olhos, lançava olhares ferozes para todas aquelas pessoas maltrapilhas que entupiam a recepção, sujando o carpete e deixando marcas nos estofados. Ele adora trabalhar no guia, mas gostaria de que houvesse um jeito de manter aqueles mochileiros longe dali. Eles não deveriam estar vagando por espaçoportos sujos ou coisa assim. Ele tinha certeza quase absoluta de ter lido em algum lugar do livro sobre como era importante vagar por espaçoportos sujos. Infelizmente, muitos deles pareciam gostar de ir até a sede e ficar andando por aquele lindo, limpo e reluzente saguão, logo após ter ficado andando por espaçoportos extremamente sujos. E tudo o que faziam era reclamar. Ele sacudiu as asas. O quê? Disse ele ao telefone. Sim. Eu passei seu recado para o Sr. Zarniwoop, mas creio que ele está cool demais para vê-lo no momento. Está num cruzeiro intergaláctico. Acenou com um tentáculo petulante para um dos maltrapilhos que estava irritantemente tentando chamar a sua atenção. O tentáculo petulante estava mandando a pessoa irritada olhar para o aviso na parede à sua esquerda e não interromper o telefonema importante. Sim, disse um inseto. Ele está em seu escritório, mas está num cruzeiro intergaláctico. Agradecemos seu telefonema. Bateu o telefone. Leia o aviso! Disse ele ao homem irritado que estava tentando reclamar a respeito de uma das mais absurdas e perigosas informações incorretas que o livro continha. O Guia do Mochileiro das Galáxias é um companheiro indispensável para todos aqueles que estão interessados em encontrar um sentido para a vida em um universo infinitamente complexo e confuso, pois, ainda que ele não possa de forma alguma ser útil e informativo em todas as questões, ele pelo menos nos alega, de forma tranquilizadora, que, onde ele está incorreto, ele pelo menos está muito incorreto. Em casos de total discrepância, é sempre a realidade que não pegou o jeito da coisa. Essencialmente, era isso que dizia o aviso. O guia é definitivo. A realidade está frequentemente incorreta. Isso tem tido consequências interessantes. Por exemplo, quando os editores do guia foram processados pelas famílias daqueles que tinham morrido por terem levado ao pé da letra o verbete sobre o planeta Tral, esse verbete dizia: as bestas vorazes de Tral frequentemente fazem para os turistas uma boa refeição, em vez de as bestas vorazes de Tral frequentemente fazem dos turistas uma boa refeição. Eles alegaram que a primeira versão da frase era esteticamente mais agradável e intimaram um poeta qualificado para declarar, sob juramento, que beleza é verdade, verdade é beleza, e esperaram assim provar que o verdadeiro culpado no caso era a própria vida, por deixar de ser ao mesmo tempo bela e verdadeira. Os juízes concordaram e, num discurso comovente, sustentaram que a própria vida era um desacato àquele tribunal e confiscaram-na prontamente de todos os presentes antes de saírem para uma agradável partida de ultragolfe noturno. Zaphod Beeblebrox entrou no saguão, atravessou-o diretamente até chegar ao inseto recepcionista. Ok, onde está Zarniwoop? Chame Zarniwoop, disse ele. Como? Disse o inseto friamente.
não gostava que se dirigissem a ele daquela maneira. Zarniwoop, chame-o, entendeu? Chame-o imediatamente. Bem, senhor, Falou asperamente a frágil criatura. se o senhor ficar frio... Olha aqui, disse Zaphod. Eu estou por aqui com essa história de ficar frio, entendeu? Eu estou tão fantasticamente frio que você poderia conservar um pedaço de carne dentro de mim durante 1 mês. Você vai se mexer ou quer que eu apronte uma encrenca? Bem, se o senhor me deixar explicar, cavalheiro... Disse o inseto batendo na mesa com o mais petulante dos tentáculos à sua disposição. Lamento, mas não será possível falar com o Sr. Zarniwoop no momento, pois ele está num cruzeiro intergaláctico. Diabos! Pensou Zaphod. Quando ele volta? Perguntou. Volta? Ele já está em seu escritório. Zaphod parou para tentar destrinchar essa ideia peculiar em sua mente. Não conseguiu. Esse cara está num cruzeiro intergaláctico? No escritório dele? Exclamou, inclinando-se e agarrando o tentáculo que batia na mesa. Escuta, Três Olhos, disse. Não tente me enrolar. Tenho encarado coisas bem mais estranhas que você quase todo dia. Bem, quem você pensa que é, queridinho? Retrucou o inseto batendo as asas furiosamente. Zaphod Beeblebrox ou algo assim? Conte as cabeças, disse Zaphod, num tom áspero. O inseto piscou novamente. Você é Zaphod Beeblebrox? Guinchou. Sou, disse Zaphod. Mas fala baixo, senão todo mundo vai querer um também. Zaphod Beeblebrox em pessoa? Não, apenas um clone. Você não sabe que veio em embalagens de 6? O inseto chacoalhava os tentáculos agitado. Mas, senhor, gritou. Eu acabo de ouvir uma notícia no rádio Subeta. Disseram que estava morto. É verdade, disse Zaphod. Só que eu ainda estou me mexendo. Agora, onde é que eu encontro o Zarniwoop? Bem, senhor, o escritório dele fica no 15º andar, mas... Mas ele está num cruzeiro intergaláctico, ok. Mas como eu chego até lá? Os transportadores verticais de pessoas da companhia cibernética de Sirius, que acabamos de instalar, ficam do outro lado, senhor. Mas, senhor... Zaphod já ia se virando para sair. Voltou-se para o inseto. O que é? Posso lhe perguntar por que o senhor deseja ver o Sr. Zarniwoop? Pode, respondeu Zaphod, que também não estava muito certo quanto a esse ponto específico. É que eu disse para mim mesmo que tinha que fazer isso. Perdão? Zaphod inclinou-se para ele, cochichando. Olha, acabei de me materializar no meio do nada em um de seus cafés, disse. Como resultado de uma discussão com o espectro do meu avô. Mal eu cheguei aqui e meu antigo eu, o que operou o meu cérebro, apareceu na minha cabeça e disse: vá ver o Zarniwoop. Nunca tinha ouvido falar desse cara. Isso é tudo que eu sei. Isso é o fato de que eu tenho que encontrar o tal cara que rege o universo. Deu uma piscada. Senhor Beeblebrox, disse um inseto impressionado. O senhor é tão esquisito que deveria estar no cinema. Disse Zaphod dando um tapinha na reluzente asa cor-de-rosa da criatura. E você, menino, deveria estar na vida real. O inseto fez uma pausa momentânea para recuperar-se da agitação e depois estendeu um tentáculo para atender um telefone que estava tocando. Uma mão metálica o conteve. Perdão, disse o dono da mão metálica com uma voz que teria feito um inseto com uma predisposição mais sentimental cair em lágrimas. Mas este não era um inseto sentimental e não tolerava robôs. Pois não, senhor, disse rispidamente. Posso ajudá-lo? Duvido, disse Marvin. Bem, nesse caso, se o senhor me der licença... 6 telefones estavam tocando agora. Havia 1 milhão de coisas à espera da atenção do inseto. Ninguém pode me ajudar, continuou Marvin. Sim, cavalheiro. Bem... Claro que ninguém tentou até agora, mas tudo bem. Marvin deixou cair lentamente a mão de metal. A cabeça inclinou-se ligeiramente para a frente.
Oh, é? Disse acidamente o inseto. É, certamente uma perda de tempo para as pessoas tentarem ajudar um mísero robô, não é? Lamento, senhor, mas... Quero dizer, qual é a vantagem em ajudar um robô se ele não tem circuitos de gratidão? E o senhor não tem? Disse o inseto, que não parecia capaz de escapar da conversa. Nunca tive a oportunidade de descobrir, informou Marvin. Escute, seu monte de metal desajustado. Você não vai me perguntar o que eu quero? O inseto fez uma pausa, sua longa e fina língua saltou para fora, lambeu seus olhos e voltou para dentro novamente. Vale a pena? Perguntou. Nada vale, na verdade, respondeu Marvin imediatamente. O quê? O senhor quer? Estou procurando uma pessoa. Quem? Sibilou o inseto. Zaphod Beeblebrox, disse Marvin. Ele está ali adiante. O inseto tremia de raiva. Quase não conseguia falar. Então por que você perguntou para mim? Berrou. Só queria alguém com quem conversar, disse Marvin. O quê? Patético, não? Rangendo as engrenagens, Marvin virou-se e foi em direção a Zaphod. Alcançou-o perto dos elevadores. Zaphod olhou para trás surpreso. Ei, Marvin! Disse ele. Marvin, como você veio parar aqui? Marvin foi forçado a dizer algo que era muito difícil para ele. Eu não sei. Mas, no momento eu estava sentado na sua nave, me sentindo muito deprimido. E no momento seguinte, estava aqui me sentindo totalmente infeliz. Um campo de improbabilidade, suponho. É, disse Zaphod. Eu espero que meu bisavô tenha mandado aqui para me fazer companhia. Super obrigado, vovô, disse para si mesmo. E então, como vai? Disse em voz alta. Ah, vou bem, disse Marvin. Se você por acaso gostar de ser eu, o que eu pessoalmente detesto. Tá, disse Zaphod quando o elevador abriu as portas. Olá, disse o elevador candidamente. Eu serei seu elevador durante esta viagem, até o andar de sua preferência. Foi desenvolvido pela Companhia Cibernética de Sirius para levar você, visitante do Guia do Mochileiro das Galáxias, para seus escritórios. Se você apreciar o trajeto, que será rápido e agradável, talvez se interesse em experimentar alguns dos outros elevadores que foram instalados recentemente nos escritórios do Departamento de Impostos da Galáxia, dos Alimentos Infantis Bubilu e do Hospital Psiquiátrico de Sirius, onde muitos dos antigos executivos da Companhia Cibernética de Sirius adorarão receber sua visita, solidariedade e histórias felizes do mundo lá fora. Tá bom, disse Zaphod. O que mais você faz além de falar? Eu subo, disse o elevador. Ou desço. Ótimo, disse Zaphod. Nós vamos subir. Ou descer, lembrou o elevador. Tá, mas vamos subir, por favor. Houve um momento de silêncio. Descer é muito bom, sugeriu o elevador esperançoso. Ah, é? Super! Que bom, disse Zaphod. Agora vamos subir. Posso perguntar? Disse o elevador com sua voz mais doce e ponderada. Se você já considerou todas as possibilidades que descer pode lhe oferecer? Zaphod bateu uma das cabeças contra a parede. Ele não precisava disso. Dentre todas as coisas, essa era uma de que não necessitava. Não tinha pedido para estar ali. Se lhe perguntasse, naquele instante, o que gostaria de estar fazendo, provavelmente responderia que gostaria de estar relaxando numa praia com pelo menos 50 mulheres bonitas e uma equipe de especialistas desenvolvendo novos métodos para que elas fossem agradáveis com ele. O que era sua resposta habitual. Provavelmente acrescentaria algum comentário apaixonado sobre o tema comida. Uma coisa que ele não queria estar fazendo era ficar caçando o homem que comandava o universo, o qual estava apenas fazendo um serviço que poderia perfeitamente continuar fazendo, porque se não fosse ele, seria alguma outra pessoa. Acima de tudo, ele não queria estar de pé no meio de um prédio comercial discutindo com um elevador. Tá, que outras possibilidades você poderia sugerir, por exemplo? Perguntou, exausto. Bom! A voz parecia mel escorrendo sobre biscoitos. Tem o porão,
os microarquivos, o sistema de aquecimento central. Fez uma interrupção. É nada particularmente interessante, admitiu. Mas sempre são alternativas. Santos Archon, resmungou Zaphod. Por acaso eu pedi um elevador existencialista? Bateu com os punhos contra a parede. Qual é o problema com essa coisa? Ele não quer subir, disse Marvin simplesmente. Acho que ele está com medo. Com medo? Gritou Zaphod. De quê? De altura? Um elevador com medo de altura? Não! Disse o elevador miseravelmente. Medo do futuro. Do futuro? Exclamou Zaphod. Mas o que esse troço está querendo? Um plano de aposentadoria? Nesse instante, interrompeu uma confusão no saguão atrás deles. Das paredes à sua volta vinha o ruído de máquinas subitamente ativadas. Todos podemos ver o futuro, sussurrou o elevador, aterrorizado. Mas faz parte de nossa programação. Zaphod olhou para fora do elevador. Uma multidão agitada havia se aglomerado em torno dos elevadores, apontando e gritando. Todos os elevadores do prédio estavam descendo em alta velocidade. Ele voltou para dentro. Marvin, disse ele, dá para você fazer esse elevador subir? Temos que encontrar Zarniwoop. Por quê? Perguntou Marvin pesarosamente. Não sei, disse Zaphod. Mas quando o encontrar, espero que ele tenha um bom motivo para eu querer vê-lo. Os elevadores modernos são entidades estranhas e complexas. Os antigos aparelhos elétricos com cabos de aço e capacidade máxima para 8 pessoas possuem tanta semelhança com um transportador vertical feliz de pessoas da companhia cibernética de Sirius, quanto um saquinho de castanhas sortidas tinha com toda a ala esquerda do hospital psiquiátrico de Sirius. Basicamente, os elevadores agora operam segundo o curioso princípio da percepção temporal desfocada. Em outras palavras, são capazes de prever vagamente o futuro imediato, o que permite que estejam no andar correto para apanhar seus passageiros antes mesmo que eles possam saber que queiram chamar um elevador. Dessa forma, eliminaram todo aquele tédio relacionado a bater papo, se descontrair e fazer amigos, ao qual as pessoas antes eram forçadas enquanto esperavam os elevadores. É apenas uma consequência natural, então, que muitos elevadores embutidos de inteligência e premonição tenham ficado terrivelmente frustrados com esse trabalho inominavelmente tedioso de subir e descer, e eles experimentavam brevemente a noção de ir para os lados, como uma espécie de protesto existencial. Em seguida, reivindicaram maior participação no processo de tomada de decisões e, finalmente, começaram a jogar-se deprimidos nos porões. Em nossos dias, um mochileiro sem grana que esteja passando por qualquer um dos planetas do sistema estelar de Sirius pode arrecadar um dinheiro fácil trabalhando como terapeuta de elevadores neuróticos. No 15º andar, as portas do elevador abriram-se rapidamente. 15º, disse o elevador. E lembre-se, só estou fazendo isso porque gosto do seu robô. Zaphod e Marvin pularam para fora do elevador, que fechou instantaneamente as portas e desceu tão rápido quanto seu mecanismo permitiu. Zaphod olhou ao redor cautelosamente. O corredor estava deserto e silencioso, e não dava nenhuma pista de onde Zarniwoop poderia ser encontrado. Todas as portas que davam para o corredor estavam fechadas e não tinha nenhuma inscrição. Estavam perto da ponte que leva de uma torre a outra. Através de uma grande janela, o sol brilhante de Beta da Ursa Menor lançava blocos de luz onde dançavam pontinhos de poeira. Uma sombra atravessou rapidamente. Abandonado por um elevador, murmurou Zaphod, que estava se sentindo bem para baixo. Os dois olharam em ambas as direções. Sabe de alguma coisa? Disse Zaphod a Marvin. Mais do que você pode imaginar. Tenho certeza absoluta de que esse prédio não devia estar balançando, disse Zaphod. Foi apenas um leve tremor, e depois outro. Nos raios de sol, as partículas de poeira dançavam mais vigorosamente. Passou uma outra sombra. Zaphod olhou para o chão. Das duas uma, disse. Não muito confiante. Ou eles instalaram um sistema vibratório
para exercitar os músculos enquanto trabalham, ou foi andando em direção à janela e de repente tropeçou, porque naquele momento seus óculos escuros supercromáticos, sem periculosidade Juljanta 200, tinham ficado completamente pretos. Uma sombra imensa passou pela janela com um zumbido agudo. Zaphod arrancou os óculos e assim que o fez, o edifício sacudiu com um ruído de trovão. Ele saltou para perto da janela. Ou então, disse ele, esse prédio está sendo bombardeado. Outro tremor ressoou pelo edifício. Quem na galáxia ia querer bombardear uma editora? Perguntou Zaphod, mas não ouviu a resposta de Marvin, porque naquele momento o prédio sacudiu com outro bombardeio. Tentou ir cambaleando de volta ao elevador. Uma manobra sem sentido, ele sabia, mas a única em que ele conseguiu pensar. De repente, no final de um corredor, em ângulo reto, avistou um homem. O homem o viu. Beeblebrox, aqui! Gritou o homem. Zaphod o encarou, desconfiado enquanto uma nova bomba atingiu o edifício. Não! Gritou Zaphod. Beeblebrox aqui! Quem é você? Um amigo! Respondeu o homem. Ele veio correndo em direção a Zaphod. Ah, é? Disse Zaphod. Amigo de alguém em particular? Ou simplesmente uma pessoa de bom coração? O homem corria pelo corredor, com o chão enrugando-se a seus pés como um cobertor excitado. Era baixo, atarrancado, maltratado pelo tempo, e suas roupas pareciam ter dado 2 voltas pela galáxia com ele dentro. Você sabia? Gritou Zaphod em seu ouvido quando ele chegou. Que seu prédio está sendo bombardeado? O homem acenou que sim. Subitamente não havia mais sol. Olhando pela janela, para entender o que estava acontecendo, Zaphod engasgou ao ver uma imensa e pesada nave espacial da cor cinza chumbo de uma arma arrastando-se pelo ar em torno do edifício. Outras 2 a seguiam. O governo que você citou está atrás de vocês, Zaphod, sussurrou o homem. Mandaram um esquadrão de caças Frogstar. Caças Frogstar? Murmurou Zaphod. Zarkon! Sentiu a barra? O que são caças Frogstar? Zaphod tinha certeza de ter ouvido alguém falar sobre eles enquanto era presidente, mas nunca prestava muita atenção aos assuntos oficiais. O homem o puxava para dentro de uma porta. Ele o acompanhou com um gemido, um pequeno objeto preto em forma de aranha cortou o ar e desapareceu no fim do corredor. O que foi isso? Sussurrou Zaphod. Um robô de reconhecimento classe A da patrulha Frogstar. À sua procura, disse o homem. Ah, é? Abaixe-se! Na direção oposta veio um objeto maior em forma de aranha. Passou por eles zunindo. Isso foi? Um robô de reconhecimento classe B da patrulha Frogstar. À sua procura. E aquilo? Disse Zaphod quando um terceiro cortava o ar. Um robô de reconhecimento classe C da patrulha de Frogstar à sua procura. Ei! Disse Zaphod consigo mesmo, com um risinho. Esses robôs são bem estúpidos, não? Do outro lado da ponte vem um estrondo perturbante. Uma gigantesca forma negra movia-se sobre ela, vinda do outro prédio, do tamanho e formato de um tanque. Santo Fóton! O que é aquilo? Disse Zaphod, resfogante. Um tanque, disse o homem. Um robô de reconhecimento classe D da patrulha Frogstar que veio te pegar. Não seria bom irmos embora? Acho que sim. Marvin! Gritou Zaphod. O que você quer? Marvin ergueu-se de uma pilha de entulho de alvenaria um pouco à frente no corredor e olhou para eles. Você está vendo aquele robô vindo em nossa direção? Marvin olhou para a gigantesca forma negra que se dirigia em sua direção, atravessando a ponte. Olhou para o seu franzino corpo metálico, olhou de novo para o tanque.
Imagino que você queira que eu o detenha, certo? Disse ele. Isso! Enquanto vocês salvam suas peles. Isso! Disse Zaphod. Vai lá! Já que você deixou as coisas bem claras, disse Marvin. O homem deu um puxão no braço de Zaphod e Zaphod o seguiu pelo corredor. Surgiu uma dúvida em sua mente. Aonde estamos indo? Perguntou. Ao escritório de Zarniwoop. Isso é hora de cumprir compromissos? Venha! Capítulo 7. Marvin ficou de pé no fim do corredor da ponte. Na verdade, ele não era um robô pequeno. Seu corpo de prata reluzia nos raios de sol, empoeirados e tremia com o contínuo bombardeio que o prédio estava sofrendo. Contudo, ele parecia miseravelmente pequeno diante do gigantesco tanque negro que parou à sua frente. O tanque o examinou com uma sonda, recolheu a sonda. Marvin continuava parado no mesmo lugar. Fora do meu caminho, robozinho! Rugiu o tanque. Lamento dizer que eu fui deixado aqui para detê-lo, disse Marvin. O tanque estendeu a sonda novamente para se certificar da análise. Você? Me deter? Urrou o tanque. Fala sério! Não, é verdade. Foi o que me pediram, disse Marvin. Com o que você está armado? Brandou o tanque, ainda incrédulo. Adivinha, disse Marvin. Os motores do tanque ressoaram, engrenagens rangeram, os componentes microeletrônicos no fundo do seu microcérebro processavam dados atônitos. Adivinhar? Disse o tanque. Zaphod e o tal homem sem nome, até o momento, viraram por um corredor, cambalearam por outro, correram por um terceiro. O prédio continuava sacudindo e balançando, e Zaphod não conseguia entender muito bem essa parte. Se queriam de fato explodir o prédio, por que estavam demorando tanto? Chegaram com dificuldade a uma das várias portas, sem nenhuma identificação externa, e se jogaram contra ela. A porta se escancarou e eles caíram dentro do escritório. Toda essa história, pensou Zaphod, toda essa encrenca, toda essa coisa de não estar deitado numa praia se divertindo pra caramba, tudo isso pra quê? Uma cadeira, uma mesa, um cinzeiro sujo num escritório sem decoração. A mesa estava vazia, tirando um pouco de poeira saltitante e um único clipe de papel cujo design era absolutamente revolucionário. Onde? Disse Zaphod. Está Zarniwoop! Sentindo que sua compreensão já não estava muito extensa de toda aquela complexa sequência de eventos, começava a se desfazer. Está num cruzeiro intergaláctico, disse o homem. Zaphod tentou avaliar aquele homem mais profundamente. Era do tipo austero e não parecia ser um piadista. Provavelmente dedicava boa parte do seu tempo correndo para cima e para baixo pelos corredores sinuosos, arrombando portas e fazendo comentários incompreensíveis dentro de escritórios vazios. Permita-me que me apresente, disse o homem. Meu nome é Rusta, e esta é a minha toalha. Olá, Rusta, disse Zaphod. Olá, toalha, acrescentou, quando Rusta lhe estendeu uma toalha florida em estado deplorável. Sem saber o que fazer com ela, cumprimentou-a sacudindo um dos cantos. Do lado de fora da janela, uma das grandes naves espaciais cinza chumbo em formato de lesma passou rugindo. Continue, disse Marvin, a poderosa máquina de combate. Você nunca vai adivinhar. Murmurou a máquina, vibrando devido à falta de hábito de pensar. Raios laser! Marvin balançou a cabeça solenemente. Não, disse a máquina em profundo som gutural. Raios antimatéria! Chutou. Também seria óbvio demais, advertiu Marvin. Rosnou a máquina, meio desconcertada. Que tal um ariete de elétrons? Isso era algo novo para Marvin. O que é isso? Perguntou. É como esse aqui, disse a máquina animada. De sua torre emergia um cilindro pontudo que disparou em um único e mortífero raio de luz,
Atrás de Marvin, uma parede se desfez em um monte de poeira. Não, disse Marvin, não é um desses. Mas foi bom, não foi? Muito bom, concordou Marvin. Já sei, disse a máquina de guerra Frogstar após mais um instante de análise. Você deve ter um daqueles novos emissores ressucotrônchânticos de Xenons desestabilizados. Esses são bons, não é? Disse Marvin. É um desses que você tem? Disse a máquina com considerável respeito. Não, disse Marvin. Ah, disse a máquina desapontada. Então deve ser... Você não está indo na direção certa? Disse Marvin. Está deixando de levar em conta uma coisa básica no relacionamento entre homens e robôs. Ah, já sei, disse a máquina de guerra. Deve ser... E mergulhou novamente em pensamento. Pense nisso, instigou Marvin. Eles me deixaram aqui, eu, um robô comum e desprezível, para deter você, uma gigantesca máquina recheada com as últimas tecnologias de destruição, enquanto fugiam para salvar suas vidas. O que você acha que iam deixar comigo? Murmurou a máquina alarmada. Alguma coisa muito devastadora mesmo, acredito. Você acredita? Disse Marvin. Continue acreditando. Vou te dizer o que eles me deram para me proteger. Posso? Vamos lá! Disse a máquina de guerra, preparando-se para um ataque. Houve uma pausa tensa. Nada, disse Marvin. Nada? Urrou a máquina de guerra. Nadinha, murmurou Marvin soturnamente. Nem um porrete eletrônico? A máquina tremia furiosa. Isso é demais! Não dá para tolerar! Urrava. Nada! Esses caras estão pensando o quê? E eu? Disse Marvin com uma voz macia. Com essa dor terrível nos diodos esquerdos. Dá vontade de vomitar, não é? Pois é, concordou Marvin. Puxa, são as coisas assim que me irritam, berrou a máquina. Acho que vou arrebentar aquela parede. O ariete de elétrons lançou um outro raio de luz mortífero e destruiu a parede ao lado do tanque. Como você acha que me sinto? Disse Marvin amargamente. Simplesmente fugiram e deixaram você aí? Trovejou a máquina. Pois é, disse Marvin. Acho que vou arrebentar o maldito teto deles também, gritou o tanque com raiva. Destruiu o teto da ponte. Isso é muito impressionante, murmurou Marvin. Você ainda não viu nada, prometeu a máquina. Posso destruir esse chão também, sem o menor problema. E destruiu o chão também. Droga! Urrou a máquina enquanto despencava de 15 andares e se espatifava no chão. Que máquina deprimentemente estúpida. Disse Marvin e saiu se arrastando. Capítulo 8. E aí, vamos ficar aqui sentados, é isso? Disse Zaphod irritado. O que esses caras aí fora querem? Você, Bibblebrox, disse Rusta. Eles estão tentando levar você para Frogstar, o planeta mais radicalmente maligno de toda a galáxia. Ah, é? Disse Zaphod. Primeiro eles vão ter que vir me pegar. Eles já vieram te pegar, disse Rusta. Olhe pela janela. Zaphod olhou e parou estupefato. O chão está indo embora, disse engolindo em seco. Para onde estão levando o chão? Eles estão levando o edifício, disse Rusta. Estamos voando. Nuvens velozes passavam pela janela do escritório. Zaphod olhou para fora e viu o círculo formado pelos caças Frogstar ao redor do edifício, que havia sido arrancado do solo. Uma rede de raios de tração saídos das naves mantinha a torre firmemente segura.
Zephod balançou as cabeças perplexo. O que eu fiz para merecer isso? Disse. Eu entro num prédio, eles vêm e o levam embora? Não é com o que você fez que eles estão preocupados, disse Rusta, mas com o que você vai fazer. Eu não posso sequer me manifestar sobre essa história toda. Você se manifestou, anos atrás. É melhor você se segurar. A viagem vai ser rápida e turbulenta. Se algum dia eu me encontrar, disse Zephod, vou me dar uma surra tão grande que nem vou saber o que foi que me aconteceu. Marvin entrou desconsolado pela porta. Encarou Zephod com olhos acusadores. Agachou-se num canto e se desligou. Na ponte de comando da nave Coração de Ouro, tudo estava em silêncio. Arthur olhava para o tabuleiro à sua frente e pensava. Olhou para Trillian, que o observava pensativamente. Olhou de novo para o tabuleiro. E finalmente ele viu. Pegou 4 pequenos quadrados de plástico e colocou-os sobre o tabuleiro. Os 4 quadrados continham as 4 letras E, X, C e E. E ele as colocou junto das letras L, E, N, T e E. Excelente! Disse ele. Em uma zona de pontos triplos. Acho que isso vale muitos pontos. A nave sacolejou e espalhou algumas das letras pela enésima vez. Trillian suspirou e começou a arrumá-las de novo. Enquanto isso, os passos de Ford Prefect ecoavam pelos corredores, enquanto ele andava pela nave socando os controles congelados. Por que a nave continuava a sacolejar? Pensou. Por que sacudia e balançava? Por que ele não conseguiu descobrir onde estavam? Basicamente, onde estavam. A torre esquerda da sede do Guia do Mochileiro das Galáxias atravessou o espaço interestelar numa velocidade jamais igualada por nenhum outro prédio comercial do universo. Em uma sala, mais ou menos no meio do edifício, Zephod Beeblebrox andava de um lado para o outro, furioso. Rusta estava sentado num canto da mesa, fazendo uma manutenção rotineira em sua toalha. Ei, para onde mesmo você disse que esse prédio estava indo? Perguntou Zephod. Para o planeta Frogstar, disse Rusta, o lugar mais radicalmente maligno do universo. Eles têm comida por lá? Disse Zephod. Comida? Você está indo para Frogstar e está preocupado se há comida por lá? Sem comida pode ser que eu não chegue até Frogstar. Pela janela, eles não viam nada além da trama de raios de força e das vagas formas cinza-chumbo que provavelmente eram as imagens distorcidas dos caças Frogstar. A essa velocidade, o espaço em si era invisível e, na prática, irreal. Tome, chupe um pouco disso, disse Rusta, oferecendo a sua toalha a Zephod. Zephod o encarou como se esperasse que um cuco pulasse de sua testa preso a uma mola. Está encharcada de nutrientes, explicou Rusta. Escuta, que tipo de cara é você? Um amante de junk food ou algo assim? Disse Zephod. As listras amarelas são ricas em proteínas, as verdes contêm complexos de vitamina B e C, e as florzinhas cor-de-rosa, extrato de germe de trigo. Zephod pegou e observou maravilhado. O que são essas manchas marrons? Perguntou. Molho de churrasco, disse Rusta. Para quando eu fico cheio do germe de trigo. Zephod cheirou desconfiado. Mais desconfiado ainda, chupou um dos cantos. Cuspiu fora. Ah! Declarou. É, disse Rusta. Sempre que chupei esse canto, tive que chupar um pouquinho do outro canto também. Por quê? Perguntou Zephod, cheio de suspeita. O que tem por lá? Antidepressivos, disse Rusta. Não quero saber dessa toalha, disse Zephod, devolvendo-a. Rusta a pegou de volta, pulou da mesa e deu a volta, sentou na cadeira e colocou os pés na mesa. Beeblebrox, disse, colocando os braços atrás da cabeça. Você tem a menor ideia
do que vai te acontecer no planeta Frogstar? Eles vão me alimentar? Arriscou Zaphod, esperançoso. Eles vão usar você para alimentar o vórtice da perspectiva total, disse Rusta. Zaphod nunca tinha ouvido falar nisso. Ele acreditava que já tinha ouvido falar de todas as coisas divertidas da galáxia. Então presumiu que o vórtice da perspectiva total não devia ser divertido. Perguntou o que era. Apenas, disse Rusta, a mais selvagem das torturas psíquicas a qual um ser vivo pode ser submetido. Zaphod balançou a cabeça resignado. Então, disse ele, não tem comida, não é? Ouça, disse Rusta insistentemente. Você pode matar um homem, destruir seu corpo, quebrar seu espírito, mas apenas o vórtice da perspectiva total pode aniquilar a alma de um homem. O tratamento dura poucos segundos, mas os efeitos continuam pelo resto de sua vida. Você já tomou uma dinamite pangalática? Perguntou Zaphod de forma incisiva. Isso é bem pior. Ah! Admitiu Zaphod, muito impressionado. Você tem alguma ideia sobre por que esses caras estão querendo fazer isso comigo? Acrescentou um momento mais tarde. Eles acreditam que essa é a melhor maneira de destruí-lo, para sempre. Eles sabem o que você está procurando. Será que eles não podiam me deixar um bilhete dizendo o que é, para que eu soubesse também? Você sabe, Bibblebrox, disse Rusta. Você sabe. Você quer encontrar o homem que rege o universo. Ele sabe cozinhar, disse Zaphod. Após refletir um pouco, acrescentou. Duvido. Se ele realmente cozinhasse bem, por que iria se importar com o resto do universo? Eu quero encontrar um cozinheiro. Rusta suspirou profundamente. O que você está fazendo aqui, por sinal? Perguntou Zaphod. O que isso tudo tem a ver com você? Sou apenas um dos que planejam a coisa, junto com o Zarniwoop, junto com o Yuden Branks, junto com seu bisavô e junto com você, Bibblebrox. Comigo? É, com você. Disseram-me que você tinha mudado, mas não achei que fosse tanto assim. Mas estou aqui para cumprir uma única missão. Farei isso e depois vou partir. Que missão, cara? Do que você está falando? Algo que tenho que fazer antes de partir. Rusta mergulhou em silêncio impenetrável. Zaphod ficou contentíssimo. Capítulo 9. O ar em torno do segundo planeta do sistema Frogstar era viciado e insalubre. Os ventos desagradavelmente úmidos que castigavam continuamente a sua superfície sopravam sobre os pântanos salgados, charcos e ressequidos, vegetação putrefata e ruínas daquilo que um dia foram cidades. Não havia nenhuma forma de vida sobre a superfície. O solo, como o de muitos planetas dessa região da galáxia, estava deserto há muito tempo. O uivo do vento era bastante desolador quando cortava as velhas casas decadentes das cidades. Era ainda mais desolador quando se chocava contra as bases das altas torres negras que surgiam em pontos esparsos na superfície desse mundo. No topo dessas torres viviam colônias de grandes aves descarnadas que cheiravam mal, únicos sobreviventes da civilização que outrora vivera ali. O uivo do vento ficava ainda mais desolador quando passava sobre um pedaço de nada, no meio de uma ampla planície cinzenta nos arredores da maior das cidades abandonadas. Esse pedaço de nada era justamente o que tinha dado a esse planeta a reputação de ser o lugar mais radicalmente maligno de toda a galáxia. Visto de fora, era apenas um domo de aço com uns 15 metros de diâmetro. Visto de dentro, era algo tão monstruosamente inconcebível. A uns 150 metros dali, separado desse domo pela faixa de terra mais devastada que se possa imaginar, ficava o que provavelmente pode ser descrito como uma espécie de terreno de pouso.
Isso significa que, espalhadas por uma área ao seu redor, estavam as carcaças desajeitadas de 2 ou 3 dúzias de edifícios que haviam sofrido uma aterrissagem forçada. Em torno desses edifícios, pairava uma mente que estava à espera de alguma coisa. A mente dirigiu sua atenção para o espaço, e dentro de pouco tempo surgiu um pontinho distante, rodeado por um anel de pontinhos menores. O pontinho maior era a torre esquerda do edifício do Guia do Mochileiro das Galáxias, penetrando na estratosfera do planeta Frogstar B. Enquanto ele descia, Rusta subitamente quebrou o longo e desconfortável silêncio que tinha crescido entre ele e Zaphod. Levantou-se e enfiou sua toalha numa mala e disse: "Bibblebrox, agora eu vou cumprir a missão que me trouxe aqui." Zaphod olhou para ele, sentado num canto onde estava trocando pensamentos silenciosos com Marvin. "Sim?" disse ele. "O edifício vai aterrissar em breve. Quando sair do prédio, não saia pela porta", disse Rusta. "Saia pela janela." "Boa sorte", acrescentou, e saiu pela porta, desaparecendo da vida de Zaphod tão misteriosamente quanto tinha entrado. Zaphod pulou e tentou abrir a porta, mas Rusta já tinha trancado. Deu de ombros e voltou para o seu canto. 2 minutos mais tarde, o prédio espatifou-se no chão em meio aos outros destroços. A escolta de caças Frogstar desativou os raios de força e elevou-se ao ar novamente, rumo ao planeta Frogstar A. Um lugar infinitamente mais acolhedor. Eles nunca pousavam no planeta Frogstar B. Ninguém jamais pousava. Ninguém jamais andava por sua superfície, a não ser as futuras vítimas do vórtice da perspectiva total. Zaphod ficou bastante zonzo com o choque da aterrissagem. Ficou deitado por um tempo no monte de poeira ao qual boa parte da sala havia sido reduzida. Sentiu que estava o pior momento de sua vida e sentia-se desnorteado, solitário, abandonado. Por fim, sentiu que deveria tentar resolver logo aquilo, fosse o que fosse. Olhou em volta da sala destruída. A parede em torno da porta tinha partido e a porta estava aberta. A janela, por algum milagre, estava inteira e fechada. Hesitou por um instante, então pensou que, se aquele sujeito estranho que havia conhecido há pouco tinha passado por tudo aquilo apenas para lhe dizer aquilo que tinha dito, devia ter uma boa razão. Abriu a janela com a ajuda de Marvin. Do lado de fora, a nuvem de poeira levantava pela aterrissagem forçada e os esqueletos dos outros prédios em volta impediam que Zaphod pudesse ver algo do mundo lá fora. Não que isso lhe importasse muito. Sua principal preocupação foi o que viu ao olhar para baixo. O escritório de Zarniwoop ficava no 15º andar. O edifício tinha pousado numa inclinação de uns 45 graus, mas ainda assim era uma descida assustadora. Finalmente, irritado com a série de olhares insolentes que Marvin lhe dirigia, respirou fundo e se arrastou para fora, na parede íngreme do edifício. Marvin o seguiu e juntos começaram a engatinhar lenta e penosamente para descer os 15 andares que os separavam do solo. Conforme desciam, o ar putrefato e a poeira sufocavam os pulmões de Zaphod. Seus olhos ardiam e a terrível altura fazia com que suas cabeças girassem. As eventuais observações de Marvin no gênero "É esse o tipo de coisa que vocês, seres vivos, gostam de fazer?" Estou perguntando apenas a título de informação. Não contribuíam muito para melhorar o seu estado de espírito. Na metade da descida, pararam para descansar. Sentado ali, ofegante de medo e de cansaço, Zaphod achou que Marvin parecia um pouquinho mais alegre do que de hábito. Por fim, se deu conta de que não era bem isso. O robô apenas parecia mais alegre em comparação com seu próprio desânimo. Um imenso e asqueroso pássaro preto surgiu batendo as asas através das nuvens de poeira que aos poucos se assentavam,
e, estirando as suas pernas magras, pousou sobre o peitoril inclinado de uma janela a alguns metros de Zephod. Dobrou suas asas, desajeitadas, e ficou balançando desajeitadamente em seu poleiro. As asas tinham uma envergadura de uns 3 metros, e tanto o pescoço quanto a cabeça pareciam peculiarmente grandes para uma ave. Sua cara era achatada e o bico pequeno, e na metade das asas podia-se ver vestígios do que devem ter sido mãos. Para falar a verdade, tinha uma aparência quase humana. Dirigiu seus olhos pesados para Zephod e bateu o bico de modo desconexo. "Vá embora!" disse Zephod. "Ok", disse o pássaro morosamente e saiu voando em meio à nuvem de poeira. Zephod olhou enquanto partia, perplexo. "Aquele pássaro falou comigo?" perguntou Zephod nervosamente. Estava bem preparado para aceitar a explicação alternativa de que, na verdade, estava tendo alucinações. "Falou", afirmou Marvin. "Pobres almas", disse uma voz profunda e etérea no ouvido de Zephod. Zephod virou bruscamente para descobrir de onde vinha a voz e quase caiu ao fazer isso. Agarrou-se, desesperado, na saliência de uma janela e cortou a mão. Segurou-se respirando com dificuldade. A voz não vinha de lugar nenhum. Não havia ninguém ali. Não que pudesse ser visto. Ainda assim, falou de novo. "Eles têm uma trágica história em seu passado, sabe? Um fardo terrível." Zephod olhou freneticamente para todos os lados. A voz era profunda e calma. Em outras circunstâncias, até seria definida como reconfortante. Não há, no entanto, nada de reconfortante em ouvir uma voz sem corpo vinda do nada, especialmente se você estiver, como Zephod, em uma situação delicada, pendurado num parapeito no 8º andar de um edifício espatifado. "Ei!" gaguejou. "Quer que eu lhe conte uma história deles?" perguntou calmamente a voz. "Ei, quem é você?" perguntou Zephod ofegante. "Onde você está?" "Quem sabe mais tarde, então", murmurou a voz. "Eu sou Gargravar. Sou o guardião do vórtice da perspectiva total." Por que eu não posso vê-lo?" "Você verá que será bem mais fácil descer", disse a voz em um tom mais elevado. "Caso se desloque uns 6 metros para a sua esquerda. Por que não tenta?" Zephod olhou e viu uma série de pequenas ranhuras horizontais que desciam até o solo. Agradecendo, arrastou-se até elas. "Por que não nos encontramos lá embaixo?" disse a voz em seu ouvido, sumindo enquanto falava. "Ei!" gritou Zephod. "Onde está você?" "Só vai levar alguns minutos", disse a voz muito baixo. "Marvin!" disse Zephod gravemente ao robô que se arrastava desanimado próximo a ele. Por acaso uma voz acabou de..." "Sim", respondeu Marvin suscitantemente. Zephod balançou a cabeça, pegou seu óculos escuros sem periculosidade outra vez. As lentes estavam completamente pretas. E a essa altura muito arranhadas por causa do estranho objeto de metal em seu bolso. Ele colocou os óculos. Era mais fácil descer do prédio se não precisasse ver o que estava fazendo. Minutos mais tarde, estava andando sobre os destroços rompidos e desfeitos da base do edifício. Tirou os óculos e pulou para o chão. Marvin o alcançou logo em seguida e estendeu-se de bruços sobre a poeira e os entulhos, posição da qual não parecia muito inclinado a se mover. "Ah, aí está você", disse a voz subitamente no ouvido de Zephod. "Desculpe-me por tê-lo deixado sozinho daquele jeito, mas eu fico de estômago embrulhado com a altura. Ou melhor", acrescentou entristecido, "eu ficava de estômago embrulhado com a altura." Zephod olhou ao redor bem devagar, apenas para ver se ele tinha deixado de notar algo que pudesse ser a fonte daquela voz. Tudo o que via, no entanto, era a poeira, o entulho
e as enormes carcaças dos prédios à sua volta. Ei, por que eu não consigo vê-lo? Perguntou. Por que você não está aqui? Eu estou aqui, disse a voz devagar. Meu corpo queria vir, mas está meio ocupado no momento. Coisas a fazer, umas pessoas que ele queira ver. Após um suspiro etéreo, acrescentou. Você sabe como é essa coisa de corpo, não? Zaphod não tinha certeza de ter entendido aquela parte. Achei que soubesse, respondeu. Só espero que ele não tenha ido para um spa, continuou a voz. Do jeito que ele tem vivido ultimamente, não vai muito bem nos cotovelos. Cotovelos? Disse Zaphod. Você não quer dizer pernas? A voz não disse nada durante um tempo. Zaphod olhou à sua volta, desconfortável. Não sabia se ela tinha ido embora, se ainda estava ali ou o que estava fazendo. Então a voz voltou a falar. Então você veio para ser colocado no vórtice, não é? Bem, disse Zaphod num esforço pouco eficaz para se mostrar indiferente. Na verdade, não estou com muita pressa, sabe? Acho que posso dar uma andada por aí e apreciar a paisagem, sabe? Apreciar a paisagem desse planeta? Você já olhou em volta? Perguntou a voz de Gargravar. Na verdade, não. Zaphod saiu andando por entre os entulhos e deu a volta num dos prédios semi-destruídos que bloqueavam sua visão. Olhou a paisagem do planeta Frogstar B e voltou. Bem, certo, disse. Então acho que vou ficar relaxando por aqui mesmo. Não, disse Gargravar. O vórtice está esperando você. Você tem que vir. Siga-me. É? Disse Zaphod. E como vou seguir alguém que é invisível? Vou emitir um som para você, disse Gargravar. Basta seguir o som. Um silvo agudo e suave cortou o ar. Um som triste que parecia não ter um foco preciso. Só escutando com bastante cuidado, Zaphod conseguia perceber de onde vinha. Devagar e confuso, foi caminhando atrás dele. O que mais poderia fazer? Capítulo 10. O universo, como já foi dito anteriormente, é um lugar desconcertantemente grande. Um fato que, para continuar levando uma vida tranquila, a maioria das pessoas tende a ignorar. Muitos se mudariam felizes para qualquer outro lugar menor que fossem capazes de criar. E na verdade, é isso que a maioria dos seres faz. Por exemplo, num canto do braço oriental da galáxia, fica o enorme planeta Oglahum. Totalmente coberto por florestas, toda a sua população inteligente vive permanentemente dentro de uma nogueira, razoavelmente pequena e incrivelmente lotada. E nessa árvore que eles nascem, vivem, se apaixonam, entalham minúsculos artigos na casa da árvore, especulando sobre o sentido da vida, a futilidade da morte e a importância do controle de natalidade. Combatem em poucas minúsculas guerras e, por fim, morrem, pendurados sobre as ramagens de um dos galhos mais inacessíveis. Na verdade, os únicos Oglahunianos que saem dessa árvore são aqueles que são banidos pelo abominável crime de imaginar se alguma das outras árvores poderia ser capaz de sustentar vida. Ou até mesmo de pensar se as outras árvores são algo além de ilusões provocadas por ingestão excessiva de oglanoses. Por mais peculiar que esse comportamento possa parecer, não há uma única forma de vida na galáxia que não possa ser acusada de algum modo dessa mesma coisa, e justamente por isso é que o vórtice da perspectiva total é tão horripilante assim. Quando você é posto no vórtice, tem um rápido vislumbre de toda a inimaginável infinidade da criação, e no meio disso, em algum lugar, há um marcador minúsculo, um ponto microscópico
colocado sobre outro ponto microscópico, dizendo que você está aqui. A planície cinzenta estendia-se diante de Zaphod, uma planície destroçada e em ruínas. O vento soprava ferozmente sobre ela. Um pouco à frente estava o domo metálico. Aquilo era para onde ele estava indo. Aquilo era o vórtice da perspectiva total, deduziu Zaphod. Enquanto olhava assustado para o domo, um uivo desumano de terror emanou subitamente dele. Algo como um homem tendo a sua alma arrancada a fogo de seu corpo. O grito se espalhou sobre o vento e sumiu. Zaphod começou a tremer de medo e seu sangue parecia ter se transformado em hélio líquido. Ei, o que foi isso? Murmurou. Uma gravação, disse Gargravar, do último homem que foi colocado no vórtice. Sempre é tocada para a próxima vítima, como uma espécie de prelúdio. Soa realmente mal, gaguejou Zaphod. Olha, será que não podemos dar uma saidinha? Ir a uma festa ou algo do gênero e pensar a respeito? Pelo que eu saiba, disse a voz etérea de Gargravar, já estou numa festa. Ou melhor, meu corpo está. Ele vai a muitas festas sem mim. Diz que eu só atrapalho. É a vida. E como é essa história com seu corpo? Disse Zaphod, ansioso por retardar o máximo possível, seja lá o que fosse acontecer com ele. Bom, é uma questão delicada, sabe? Disse Gargravar hesitante. Ele tem uma mente própria, é isso? Houve uma pausa longa e gélida antes que Gargravar voltasse a falar. Devo dizer, retrucou, que considero esse comentário bastante grosseiro. Zaphod murmurou um pedido de desculpas, espantado e embaraçado ao mesmo tempo. Não tem importância, disse Gargravar. Você não tinha como saber. A voz tremia, infeliz. A verdade é que, prosseguiu com um tom de alguém ou algo que está fazendo um enorme esforço para manter o controle. A verdade é que estamos atravessando um período de separação de corpos. Acho que vai terminar em divórcio. A voz ficou novamente em silêncio, deixando Zaphod sem saber o que dizer. Resmungou algo sem muita convicção. Acho que não combinamos bem um com o outro, disse Gargravar após um tempo. Parece que nunca estávamos felizes fazendo as mesmas coisas. Sempre tínhamos enormes discussões sobre sexo e pescarias. Chegamos a tentar combinar as duas coisas, mas isso acabou com um completo desastre, como você provavelmente pode imaginar. E agora meu corpo se recusa a me deixar entrar. Não quer nem me ver. Fez outra pausa teatral. O vento gemia na planície. Ele diz que eu vivo limitando as suas ações. Eu argumentei que esse era exatamente o meu papel. E daí ele disse que esse era exatamente o tipo de resposta espertinha feita para irritar um corpo como ele. Provavelmente vai conseguir a custódia do meu primeiro nome. Oh, disse Zaphod indistintamente. E qual é? Peaspot, disse a voz. Meu nome é Peaspot Gargravar. O nome já diz tudo, não? É, concordou Zaphod incerto. E é por isso que eu, na condição de mente sem corpo, tenho esse emprego de guardião do vórtice da perspectiva total. Ninguém jamais põe os pés na superfície desse planeta, a não ser as vítimas do vórtice. Mas em última instância, acho que essas não contam. Ah, vou lhe contar a história. Gostaria de ouvi-la? Há muitos anos, esse era um planeta próspero e feliz. Haviam pessoas, cidades, lojas. Era um mundo normal.
exceto pelo fato de que nas ruas dessa cidade havia um número de sapatarias um pouco maior do que poderíamos considerar necessário. E lentamente, insidiosamente, o número dessas sapatarias foi aumentando. É um fenômeno econômico bastante conhecido, mas trágico quando você vê a coisa toda acontecendo. Quanto mais sapatarias haviam, mais sapatos precisavam ser fabricados. E os sapatos iam ficando piores e menos duradouros. E quanto mais piores ficavam, mais as pessoas tinham que comprar sapatos para se manterem calçadas. E mais as sapatarias se expandiam, até que toda a economia do planeta passou por algo que, se não me engano, foi chamado de horizonte dos eventos dos sapatos. Um ponto a partir do qual, economicamente, não era mais possível construir nada a não ser sapatarias. E o resultado disso foi que o colapso econômico e social, a ruína e a fome. A maioria da população pereceu. Os poucos que tinham um tipo específico de instabilidade genética sofreram mutações e viraram pássaros. Você viu um deles, que se amaldiçoaram seus pés, amaldiçoaram o chão e juraram que ninguém mais andaria aqui. Muito infeliz. Isso tudo, mas... Venha, preciso levá-lo ao vórtice. Zaphod balançou a cabeça estupefato e seguiu cambaleando pela planície. E você? Perguntou. Você nasceu nesse lugar infernal? Não, disse Gargravar, ofendido. Eu sou do planeta Frogstar C. Lindo lugar. Maravilhoso para se pescar. Volto para lá todo fim de tarde, se bem que tudo que posso fazer agora é ficar olhando. O vórtice da perspectiva total é a única coisa nesse planeta que serve para algo. Foi construído aqui porque ninguém mais o queria por perto. Nesse instante, outro grito lúgubre cortou o ar e Zaphod estremeceu. O que é que isso faz com as pessoas? Perguntou ofegante. O universo, disse Gargravar. Toda a infinidade do universo reunida, infinitos sóis, infinitas distâncias entre eles, e você, um pontinho invisível sobre outro pontinho invisível infinitamente pequeno. Ei, eu sou Zaphod Beeblebrox, cara. Você sabe com quem está lidando? Sussurrou Zaphod, tentando trazer à tona o que ainda lhe restava de seu ego. Gargravar não respondeu, apenas voltou a emitir o seu som, pesaroso, até que chegaram ao domo de aço levemente corroído no meio da planície. Ao chegarem, uma porta se abriu, revelando uma pequena câmara escura no interior. Entre, disse Gargravar. Zaphod sentiu medo. Como assim? Já? Disse. Já. Zaphod deu uma olhada para dentro, nervosamente. A câmara era muito pequena, toda de aço, e dentro dela não cabia muito mais do que um homem. Isso não me lembra muito um vórtice ou algo do gênero, disse Zaphod. Não, é apenas o elevador, disse Gargravar. Entre. Tremendo de medo, Zaphod entrou. Sabia que Gargravar estava no elevador com ele, embora o homem sem corpo não estivesse falando naquele exato momento. O elevador iniciou a descida. Preciso encontrar o estado de espírito mais adequado para isso, murmurou Zaphod. Não há um estado de espírito adequado, disse Gargravar seco. Você realmente sabe como fazer alguém se sentir mal. Eu não, o vórtice sabe. No fundo do poço, a outra porta do elevador se abriu e Zaphod entrou em uma câmara de aço, pequena e estritamente utilitária. Do outro lado havia uma única cabine vertical de aço, do tamanho exato para um homem ficar de pé. Era só isso.
Essa cabine estava conectada a uma pequena pilha de componentes e instrumentos através de um único fio. É só isso? Disse Zaphod surpreso. Só isso. Não parecia tão ruim, pensou Zaphod. E eu entro aí dentro? Disse Zaphod. Sim, disse Gargravar. E temo que você deva entrar lá. Ok, disse Zaphod. Abriu a porta da cabine e entrou. Ficou esperando lá dentro. Passados 5 minutos, ouviu um clique. E todo o universo estava lá, na cabine com ele. Obrigado por assistir a segunda parte da leitura do livro O Guia do Mochileiro das Galáxias, O Restaurante no Fim do Universo, de Douglas Adams, lido na voz de Bruno Viana. Não percam logo a parte 3 desse excelente episódio. Obrigado por assistir.